Tudo bem com você? Estou te esperando. Vamos fazer uma transmissão sobre alimentos e produtos alimentícios funcionais. Estou te esperando. Vamos lá? Enquanto eu estou te esperando, deixa eu ver aqui. Você pode me dizer se o áudio tá bom? Ai, que bom, já tá chegando, já tem gente chegando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu não tô vendo quem tá chegando. Deixa eu acessar aqui a página para eu poder acompanhar quem tá chegando. Porque aqui não me aparece. Boa noite, seja bem-vindo. Onde você mora? Gente, antes da gente... Oi, Roseli, boa noite. Antes da gente começar a conversar sobre alimentos e produtos alimentícios funcionais, que eu vou passar umas dicas para vocês hoje, eu queria saber se você tem interesse ou se você está acompanhando o que está acontecendo lá no Brasil. Por exemplo, eu estou muito preocupada com essa questão das diretas já. O povo está empolgado, está indo para a rua, mas isso aí também parecendo uma estratégia do PT para colocar o Lula no poder de volta, né? E isso me preocupa muito. O que é que você acha disso? Se você estiver acompanhando e está preocupado, digite 1. Se você não está preocupado ou não está acompanhando, digite 2, por favor. Assim eu vou ter uma noção se você está interessado ou não está interessado nesse assunto. A mim me interessa muito, apesar de estar longe do Brasil, né? Mas eu queria saber a tua opinião a respeito do assunto. Porque o que está acontecendo no Brasil é lamentável, é muito triste, muito triste. Mas eu só vou falar desse assunto se você tiver algum interesse. Ah, tô vendo aqui que a Vera Lúcia já entrou, a Satiko, obrigada pelos coraçõezinhos, pelos compartilhamentos, tô adorando. Olha, já tem gente respondendo. A Marina diz que é 2. Rosilda, eu tô falando sobre a política do Brasil. Marilyn também é 2. Daniela, 1. Natura JP Toyohashi, 2. Uau, eu tô vendo que o número 2 tá ganhando. Satiko, 1. Então, por enquanto, o número 2, ou seja, não tenho interesse, está na frente. Eu acho que as pessoas não estão muito interessadas no assunto, não, né? Mas eu agradeço demais por você ter respondido, viu? Independente se você está ou não está acompanhando, para mim não vai fazer diferença. O nosso bate-papo aqui hoje é sobre alimentos e produtos alimentícios funcionais. A Cida está falando que ela não acompanha. A Marta é 1, está acompanhando. Ah, bacana, bacana. Eu acho que as opiniões estão divididas, né? Mas vamos continuar acompanhando, né? Oi, Lilian, boa noite, tudo bem com você? Obrigada, viu, por compartilhar o vídeo. Então vamos lá, gente. Hoje eu estou aqui com um assunto bem bacana, que é sobre os alimentos e produtos alimentícios funcionais. Então, primeira coisa, vamos esclarecer qual é a diferença. Ô Wilson, boa noite, tudo bem com você? Vamos esclarecer o que é alimento e o que é produto alimentício, né? Porque a gente costuma fazer parece óbvio, mas a gente costuma fazer uma pequena confusão. Então, eu pedi para o Roberto, que fez a ilustração, colocar aí para mim a imagem de um cacho de uva. Eu acho bem oportuno. Oi Lilian, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu acho bem oportuno porque o cacho de uva é uma das frutas da nossa estação, é um alimento, porque vem da natureza, né? E também é funcional. Já alguns outros produtos, por exemplo, eu tenho um aqui, que é o kimchi, que eu adoro. Então, o kimchi é um alimento, aliás, é um produto alimentício e funcional. Por que ele é produto alimentício? Apesar dele ter sido preparado com acelga e kimchi, ele foi
processado industrialmente, né? E é vendido em larga escala. Bom, não tem nada a ver com a venda de larga escala, mas é porque ele foi processado. Então, nós temos dentro do nosso... Quando nós vamos fazer compras, nós temos uma listinha de alimentos, que são esses vindos da natureza, que são as verduras, as frutas, os tubérculos, os grãos, né? Independente de você estar fazendo dieta. Oi, Eiko, tudo bom? De você estar fazendo dieta, algum tipo de dieta, por exemplo, mediterrânea, ou low carb, ou vamos dizer, que mais? A paleo, né? Mas tem gente que consome grãos. Eu sou uma que ainda consumo, mas lógico... Oi, Camila, boa noite! Em menor escala, porque eu tenho tomado bastante cuidado com o carboidrato. Então, mas também não estou muito... Eu eliminei o glúten, mas o carboidrato eu ainda continuo consumindo na forma, por exemplo, de arroz integral, consumo batata doce, né? Então tem carboidrato. Bom, então, o arroz integral, a batata doce, como eu falei agora há pouco, são alimentos, né? Eles vêm da natureza. E a gente vai preparar uma comidinha gostosa em casa. Já os produtos alimentícios, por exemplo, um shoyu, ou então um vinho, eles são produtos alimentícios. E, por exemplo, o miso, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui para você o miso. Então, apesar de serem produtos industrializados, eles são produtos de boa qualidade e trazem algum benefício para a nossa saúde. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Os produtos naturais, né, que são as frutas, as verduras, os legumes, os peixes, né, os grãos, por exemplo, além deles nos trazerem nutrientes, eles têm propriedades, cada um deles tem um grupo de propriedades que ajudam a fazer a manutenção da saúde ou até combater alguma doença. Então, por exemplo, a uva... Boa noite, Evelyn, tudo bom? Gente, a Evelyn está trazendo aquela maquiadora maravilhosa de quem eu sou fã, que é a Renata. Ela está para vir. Evelyn, escreva aí para nós. As vagas já foram preenchidas pro curso que ela vem dar? Eu achei bárbaro, viu? Parabéns pela iniciativa, viu, Evelyn? Então, os alimentos nos ajudam a manter a nossa saúde ou até ajudam a curar certas doenças do nosso organismo, né? A falta desses nutrientes e dessas propriedades que tem dentro que os alimentos nos trazem que provocam distúrbios no nosso organismo. Então, por exemplo, a uva você tem que comer com casca, porque as melhores propriedades dela, né, estão na casca. Ela tem ela tem um polifenol. Ai, Evelyn está falando que tem poucas vagas, gente. Sensacional! Se você gosta de make-up, eu acho que esse curso com a Renata é imperdível. Parabéns, viu, Evelyn? Tomara que as vagas sejam preenchidas e que você tenha muitos outros pedidos para você ter que alugar um outro lugar, né, mais espaçoso, talvez, né? Muito sucesso para você. Então, nós temos que nos preocupar em receber bons alimentos no nosso corpo. Estava falando da uva. Então, a uva tem uma propriedade antioxidante, por exemplo, além das fibras, né, que ajudam no intestino, ela tem o polifenol, que também é extraído da uva e colocado aqui, por exemplo, no vinho. Eu não estou fazendo propaganda da marca, tá, gente? Eu só estou trazendo aqui para mostrar para você que aqui está escrito Polifenoruta puri. Então, uma tacinha de vinho tinto, né, que tenha bastante polifenol, vai ajudar com os antioxidantes, né, como antioxidante aqui no nosso corpo. Qual é o papel do antioxidante, por exemplo? Ele ajuda a proteger as células, né, para que não criem células cancerígenas. Então, o antioxidante para nós é muito importante, né? Como eu falei numa live passada, o antioxidante é como se fosse para tirar ferrugem do nosso corpo, né? Então, nós precisamos de antioxidante. Vamos aproveitar a época.
que nós temos aí, que é a época das uvas, e comer bastante uva, né? Cereja, por exemplo, né? Que tá uma delícia agora, a gente tem que aproveitar agora, porque daqui a pouco passa a temporada. E que mais nós temos de alimentos funcionais nesta época do ano? Boa noite, Mônica, tudo bem? Nesta época nós temos peixes deliciosos, aí só tem que tomar cuidado com aquele problema do peixe. Mas nós temos também alimentos que ajudam a esfriar o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo e a natureza estando em perfeita harmonia, a natureza proporciona para nós alimentos agora no calor, para que a gente não fique com insolação ou que a gente não consiga manter a temperatura do corpo equilibrada. Para isso que tem determinadas verduras, né, que eu estava falando na live anterior, que trazem alguns benefícios. Por exemplo, o pepino e o tomate, o alface e algumas folhas verdes que saem agora no verão, elas não deveriam ser consumidas no inverno, porque elas ajudam a esfriar o organismo. Então a minha dica é: consuma bastante esses alimentos agora. Boa noite, Argênio. Agora no inverno, agora no verão, né? A natureza é muito perfeita. Então a gente não precisa ficar se preocupando com a produção de larga escala que é feita em casas de vinil, e aproveitar e comprar produtos orgânicos, né? E consumir o que está sendo produzido na época. Por exemplo, a melancia também, ela ajuda a regular a temperatura do organismo, não é verdade? Ela ajuda a hidratar. Então, são esses os alimentos que a gente tem que consumir agora no verão, tá certo? E é lógico que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito friorenta. Então, apesar de eu ter as palmas das mãos quentes, eu tenho as pontas, né, as extremidades, tanto das mãos quanto dos pés, frias. Então, nesse caso, eu não posso exagerar na comida que ajuda a esfriar o corpo. Eu sempre estou balançando e equilibrando aí com gengibre, com canela, com cravo, por exemplo, com pimenta, que é a pimenta vermelha, que eu adoro, para dar uma equilibrada aí nessa questão da temperatura do corpo, né? Então, agora, eu quero falar um pouquinho sobre os alimentos, os produtos alimentícios funcionais. Os produtos alimentícios, como eu expliquei há pouco, são aqueles produzidos, não são feitos pela natureza. Tem a participação da mão do homem, né? Ou ele é industrializado. Oi, Marli, boa noite, tudo bom? Ele é industrializado. Então, por exemplo, o soja é um alimento da natureza. Mas do soja se produz o shoyu, se produz o tofu, natto, miso, a gente come soja em salada, bom, enfim. Então, esses produtos à base de soja, tem o leite de soja, tem o iogurte do leite de soja, né? Então, esses são produtos alimentícios, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um alimento funcional que eu já mostrei para você agora há pouco, que é o tal do kimchi. Eu consumo kimchi todo dia. Eu coloco na salada, junto com aquela cebola com vinagre que eu já ensinei a receita para você aqui. E por que eu como isso aqui? Porque ele, além de ser saboroso, ele tem uma função probiótica para os nossos intestinos. Então, e ele é de uma cultura milenar da Coreia do Sul, das Coreias, né? E eu recomendo fortemente. Daí você vai dizer, mas isso é ardido? Não, tem kimchi hoje que não é ardido e ele é tão eficiente quanto o kefir, por exemplo. Então, eu prefiro comer o kimchi. Eu já uso kimchi há uns 2 anos, todos os dias na minha refeição. Fica a dica. Mas se você não gosta, também não precisa forçar a barra, tá bom? Outra coisa, para a mulher que está na menopausa, ou quando ela está na TPM, ela deve comer produtos à base de soja. E na semana passada, eu até já respondi para a Marli, mas eu só consumo miso, por exemplo, ou qualquer outro produto de soja
que seja, não faço tanta questão que seja orgânico, mas eu faço questão que não seja soja transgênico. Então, eu procuro anotar, verificar no rótulo se ele é transgênico ou não. Então, eu vou mostrar aqui para você, eu já deixei preparado, alguns candis para quando você for fazer compra, você saber a diferença entre a diferença dos candis. Então, deixa eu pegar aqui o do que é orgânico e já vou mostrar aqui para você, ó. Ops. Será que você consegue enxergar? Olha, aqui eu tô mostrando. Espera só um pouquinho. Que você vai poder dar um print na tela. Eu mexi aqui numa tecla, espera só um minutinho, já vou mostrar aqui para você. Então, primeiro eu vou mostrar o orgânico, como se escreve. Escreve-se Yuki, você vai encontrar escrito Yuki, ou então orgânico. Você pode dar um print na tua tela. Yuki ou orgânico. Vem do inglês. Para quem faz questão, né? A gente hoje em dia fica muito fácil de identificar esses produtos orgânicos nas quitandas e nas quitandas dos supermercados, porque tem uma plaquinha, né, escrita orgânico, ou então Yuki Saibai Yasai, né? Que significa verdura cultivada organicamente. Aqui eu tô deixando, eu já mandei para Marli, que ela me perguntou semana passada, mas eu tenho que passar aqui para você também. O não transgênico, você vai encontrar escrito transgênico, ou então você vai encontrar escrito assim, Idenshi Kaenai, que significa não transgênico. Pronto, você já deu um print na tela? Deixa eu colocar aqui mais perto. Acho que agora melhorou. Se você quiser dar um print na tela para você saber o que não é transgênico, pode dar. Beleza? Então, repetindo, o primeiro é o não transgênico, transgênico. Depois, transgênico. Ou Idenshi Donyu, ou Idenshi Kaenai. Desculpa, Idenshi Gumi Kaenai. Prontinho. Então, quando você agora for ao supermercado, você vai poder verificar se o produto é... Por exemplo, aqui está escrito Yuki. Tá vendo? E esse outro kanji aqui, tá escrito que tem menos sal, ou seja, o sal está controlado. Então, eu observo todas essas coisas quando eu vou fazer compra no supermercado, e eu quis trazer essa dica aqui para você. Esse é um produto bem baratinho, ele é um miso feito à base de soja e de arroz, porque não você sabe que o miso também pode ser feito à base de arroz, né? E aqui está escrito que tem, eu estou lendo o rótulo aqui atrás, que ele é feito de arroz e soja, Yuki, né? Ou seja, orgânicos, e que ele tem pouco sal, mas ele tem uma certa quantidade aqui, deixa eu dar uma olhada. Para cada 100 gramas ele tem 9 gramas de sal, então não é assim muita coisa, porque eu não vou usar 100 gramas para fazer um misoshiro para uma pessoa, né? Uma colher de sopa não vai dar o quê? Talvez nem 30 gramas. Então, na verdade, quando eu preparo um misoshiro, com esse miso e uso uma colher de sopa, eu vou estar consumindo 2,7 gramas de
sal. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque, na verdade, tem empresas, quanto mais caro o produto, melhor, normalmente melhor eles são. E daí tem empresas que usam sal integral, que é muito melhor para a saúde. Mas aqui não está escrito se é sal integral ou não, eu desconfio que seja sal branco mesmo, sal refinado. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nos rótulos, né? E é por isso que eu quis trazer... Oi, Paulinha, boa noite! E é por isso que eu quis trazer essas informações aqui com Candi, para que você entenda e possa fazer tuas compras no supermercado. E daí como é que você vai identificar, por exemplo, soja? O soja está escrito aqui, é Daiso, o milho é com. Você sabe que quando o tofu é muito barato, ou então quando o miso é muito barato, corre-se o risco da gente comprar com o soja americano ou o soja brasileiro, que eles são transgênicos, né? Então eu prefiro pagar até um pouquinho mais caro, mas a diferença não é tanto assim, e comprar o que não seja com o soja transgênico. E a mesma coisa com milho, viu? Outro dia eu gosto muito de nachos e fui lá comprar um pacotinho que tem abacate. E a primeira coisa que eu fui ver é, primeiro, que tipo de sal que é usado, se tem gordura trans e se o milho é orgânico ou então transgênico. E estava escrito que não é transgênico. Então eu acabei comprando um pacotinho só para experimentar e gostei, né? Porque eu gosto daquele salgadinho, é um dos poucos que eu como, porque eu gosto de comer com guacamole. E então eu experimentei e gostei. Bom, então dando sequência, daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas, viu, gente? Vocês podem ficar tranquilos aí que eu vou responder. Aí, nessa linha de produtos alimentícios funcionais, também entram os suplementos. Então, por exemplo, um suplemento também é um alimento funcional, e também entram as bebidas. Todos os suplementos, né, que ajudam a promover, através dos seus princípios ativos, algum benefício para a saúde, é considerado alimento funcional, né? E o vinho, que você pode tomar, né, como eu já mostrei, uma taça por dia, viu? A gente não pode exagerar. O duro é tomar uma tacinha de vinho e a gente fica com vontade de tomar a segunda, né? Outro alimento funcional, aliás, produto alimentício funcional, são esses chás que a gente compra no supermercado, já prontinhos, né, para a gente preparar. Porque os chás têm vitamina C, eles têm polifenóis, também tem que tomar cuidado porque ele tem cafeína, mas também tem fibras, né? Então é um dos produtos alimentícios também que eu costumo consumir. Eu tenho uma variedade de chás aqui em casa. E eu também verifico, quando eu vou comprar esses tipos de chá, se a procedência é japonesa, viu? Porque às vezes... Será que você consegue enxergar? Porque às vezes a procedência... Deixa eu dar um... Porque às vezes a procedência é duvidosa. E eu sempre procuro observar se é do Japão. Então fica a dica aqui também. Agora, tem uma matéria que eu publiquei no Portal Me que diz o seguinte. Deixa eu até abrir aqui para você dar uma olhada. Saiba sobre o selo nos produtos alimentícios voltados para a saúde. Por que foi feita essa matéria? Teve um pedido de uma pessoa para a gente fazer a matéria, porque tem vários produtos no supermercado japonês e nos combines que trazem esse selinho aqui, ó. O Roberto deve estar compartilhando o link aí para você, porque a matéria está bem completa, bem explicadinho. Então ele traz esse selinho. Quando a gente vê esse selinho, a gente fala: uau, para que será que serve esse selinho? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Porque também são produtos alimentícios na categoria de funcionais, mas eu vou explicar aqui que categoria é essa, né? Por exemplo, esse chá aqui, ele é composto de Hojicha,
Oolong-cha, que é o chá oolong, né? O Hodi é um chá um pouquinho mais torradinho. E Kombucha, que é o chá preto. E ele é acrescido de vitamina C. Fora isso, ele está escrito que o corpo fica sukoyaka. Sukoyaka quer dizer assim, um corpo leve, né? E por que está escrito isso? Porque ele promete que ele absorve o açúcar consumido, né, ou então absorvido pelo organismo depois da refeição. Então ele é voltado para quem tem diabetes ou é... Ô Roberto, boa noite, tudo bom? E ele é voltado, Roberto Martins é o dono da Belmarte, ele e a esposa dele, a Marli, estão aqui conosco hoje, sejam bem-vindos. Então ele é voltado para quem é diabético ou pré-diabético. E é muito importante a gente saber desses rótulos aqui, porque, gente, esse produto aqui é da Coca-Cola, conforme você está vendo aqui na tela. E eu estranhei que, quando essa pessoa me pediu para fazer a matéria, eu estranhei que tem até uma Coca-Cola branca e como um produto funcional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses produtos funcionais. Eu não estou aqui fazendo, vou deixar isso bem claro, fazendo uma live para te estimular a consumir esse tipo de produto, viu, gente? Eu só estou fazendo falando no sentido de informar, né? Explicar. Agora, se você quiser comprar, consumir, né, isso fica a sua escolha, né? Mas eu não posso te estimular a adquirir esses produtos. Mas é importante você saber, porque tem uma variedade muito grande no mercado e eu só comprei esse chá aqui hoje para poder fazer essa live e te mostrar porque esse selo é aprovado pelo Ministério da Saúde do Japão, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão. E como é que o Ministério aprova isso? Bom, são cerca de 1.200 produtos disponíveis no mercado com este selo, né? Este selinho do homenzinho aqui. Você já deve ter visto, os produtos normalmente não são muito baratos, eles são mais caros do que os demais. Quando eu aproximo muito da câmera, ele não está pegando o foco. Estou tentando dar o foco aqui, mas não está conseguindo. Mas você pode olhar lá na matéria do Portal Mi. Então, são cerca de 1.200 produtos disponíveis no mercado aprovados pelo Ministério da Saúde. O que as empresas têm que fazer para que elas possam receber esse selo? Felizmente, aqui no Japão, tem um lado bom também da história, né? O Ministério da Saúde recebe um laudo, que é um protocolo, comprovando que a empresa coloca determinados princípios ativos, né? Sejam fibras, sejam vitaminas, sejam minerais, sais minerais ou outros princípios ativos, e que esses produtos foram testados em humanos e os resultados têm que ser anexados nesse protocolo para comprovar que eles realmente trazem os benefícios que eles prometem nos rótulos. E por que o Ministério do Japão resolveu fazer isso? Porque tinha uma linha de produtos e de suplementos, e de vez em quando vai alguém preso, dono de alguma empresa, que promete uma determinada, né, funcionalidade do alimento ou do produto cosmético, e na verdade não acontece nada, né? Então, para coibir esse tipo de ação, o Ministério resolveu fazer esse tipo de coisa. Então vamos ver aqui, eu não me lembro agora de todos os produtos Decore salteado, mas eu vou mostrar a imagem aqui da matéria, só para você ter uma noção de que tem uma porção mesmo, né? São 1.200 e poucos produtos disponíveis no mercado de café a grãos, granolas e cereais matinais, iogurtes, até cerveja, viu, gente? Então, tem uma porção de produtos. E aí, o que acontece? Ele é chamado de Tokuho. Aqui, ó. Dá pra... será que você vai conseguir ver? Ele é chamado de Tokuho. Tokutei Shorin.
Tokutei, não. Tokutei Hoken yo Shokuhin. É que a gente está tão acostumado a chamar de Tokuho. Então, repetindo, Tokutei Hoken yo Shokuhin, que é o tal do alimento voltado para a manutenção da saúde. Eu quero mostrar esse kanji para você saber, apesar de que já tem o rótulo, aliás, o selo, aqui. Para você dar um print na tela, se for o caso. Tá? Tokutei Hoken Shokuhin. Então, a grande diferença entre o Brasil e o Japão é que, pelo menos aqui no Japão, a pesquisa é levada a sério. Oi, Jami, boa noite, tudo bom? É levada a sério, então eu acho isso muito interessante. E aí eles têm que comprovar que o seu produto, né, ele pode ser recomendado para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol alto, para quem se preocupa com índice de glicemia, né, que é o caso aqui desse chá que eu mostrei aqui, para os diabéticos e pré-diabéticos, ou então, porque você sabe, né, quando a gente come carboidrato, logo depois da ingestão do carboidrato pode dar um pico de insulina. Então, para quem se preocupa com isso, pode procurar esse tipo de chá, que está escrito aqui que não tem produto químico, né? Eu sou um pouco cética em relação a essas coisas, sabe? Em todo caso, tá prometendo. Por exemplo, Xilitol, né, que provou... Oi, Marina, boa noite, quanto tempo, tudo bom? O Xilitol, que dificulta a formação de cáries, dificulta a formação de gordura no corpo. Gente, o que tem de chá que promete que não vai acumular gordura no corpo depois que você se alimentar. É claro que o chá não vai fazer milagre sozinho, como eu sempre falo. Mas você pode procurar, porque tem uma variedade aí. Para quem se preocupa com a saúde dos ossos, né? Então tem magnésio, tem acréscimo de magnésio, tem acréscimo de cálcio. Então também fica a dica. E tem uns que ajudam o organismo a absorver os minerais necessários através da alimentação. Então, essa era a dica de hoje que eu queria passar para você a respeito desse selo, né, do Tokuho, e também da diferença entre o que é produto alimentício e o que é alimento de verdade. E agora, então, eu vou para a sessão de perguntas e respostas. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui de perguntas. Vamos lá. Nossa, pelo jeito tem bastante pergunta aqui. Deixa eu ir respondendo por etapa, tá bom? Vamos lá. Gente, eu não sou ninguém sem mouse, viu? Eu tô aqui sem mouse e já tô... Oi, Vânia Saito, você é a mãe do Lohan, gente. Sabe quem é o Lohan? Eu sou fã dele. Quem gosta de assistir YouTube, pode procurar o canal do Pure King. Vânia, um beijo pra você, viu? Sou fã do teu filho, parabéns pelo teu filho, educadíssimo, um amor de menino. Adorei conhecê-lo. Vânia Saito, ela está me perguntando se eu não sinto falta de pão. Olha, Vânia, eu como pão de arroz quando eu tenho muita vontade de comer pão. E aqui em Nagoya eu só encontro esse pão numa determinada panificadora, só encontro lá. Ele é feito sem fermento, do jeito que eu gosto de massa pesada, e ele é feito 100% com farinha de arroz.
Só que ele não é voltado para celíaco, porque... Oi, Nathalie! Vocês assistiram a live da Nathalie, gente, da fisioterapeuta? Eu adorei. Beijo para você, Nath. Então, só que esse pão que eu compro, ele não é voltado para celíaco. Ele é voltado para quem não quer consumir glúten, porque ele é produzido no mesmo ambiente onde se produz os pães com as farinhas normais ali com glúten, né? Mas é uma delícia. Mas eu vou adiantar aqui para você. Eu vou começar a dar dicas de como é que você pode substituir o macarrão. Eu faço umas receitas aqui com macarrão que não tem glúten e essas receitas são deliciosas. Eu faço até pizza sem glúten. Então, Vânia, espero ter respondido a tua pergunta. E outra coisa, Vânia, quando me dá vontade de comer bolo, por exemplo, eu não tenho muita vontade de comer doce, né? Doce é uma coisa assim que tá meio fora da minha vida. Mas de vez em quando eu tenho vontade de comer, por exemplo, uma torta de legumes. Então, eu substituo a farinha de trigo pela farinha de arroz. Uso também, como é que se chama aquilo que a gente usa para fazer pão de queijo? Tapioca. Uso fubá, que eu compro aqui no Japão mesmo. Tem loja de produtos brasileiros, porque eu adoro milho. Então eu posso depois em outras lives falar como é que eu substituí o glúten sem problema nenhum e não passo fome, viu? Bem pelo contrário, eu como muito bem. Vamos lá, outra pergunta. Fabiano está me perguntando quais são os alimentos funcionais que podem ajudar a baixar a pressão. Pressão arterial, você pode usar cloreto de magnésio na sua água. Eu não sou médica, nem sou nutricionista, então eu estou falando isso por experiências e de trocas de ideias com amigos que têm pressão alta. E eu tive uma época com pressão alta e eu descobri que foi por causa do estresse. O que eu fiz? Comecei a caminhar, minha pressão voltou ao normal. Mas tem outros alimentos que você pode ingerir, como, por exemplo, que já foram comprovados, o chamate. Eu estou olhando ali para lá porque eu estava procurando a minha caixinha. Oi, Eriquinha, boa noite, tudo bom? Chamate, você pode tomar bastante chamate, porque ele é diurético e vai ajudar também a baixar a pressão. Inclusive, se eu não me engano, isso foi resultado de uma pesquisa realizada, acho que foi na Universidade de São Paulo, de Piracicaba. Eu assisti um programa no Globo Repórter, acho que foi no Globo Repórter, mas já tem algum tempo, e ele inclusive ajuda a diminuir a taxa de colesterol ruim. Outros alimentos são a berinjela, como é que chama? Maçã, mas é mais importante você deixar de consumir já imediatamente o shoyu, o café e o sal refinado. Você pode mudar para sal do Himalaia, inclusive pode procurar um vídeo no YouTube do Dr. Laí Ribeiro, que ele fala sobre os benefícios do sal do Himalaia e dos outros sais integrais, impactando inclusive para quem tem pressão alta. Então fica a dica aí. Espero ter respondido sua pergunta, viu? Vamos lá para outra pergunta. A Uda está me perguntando onde é que eu comprei esse suplemento de melatonina 5 miligramas, porque eu mantenho na minha casa, porque quando me dá uma insônia, ou então, por exemplo, quando chega o horário que eu me estabeleci para dormir e eu não consigo dormir, ou então estou muito empolgada fazendo algum trabalho, porque, gente, eu adoro trabalhar à noite, eu tomo melatonina. Comprei na iHerb. Se você entrar lá no meu site ou lá no meu canal, no meu blog, você vai saber como fazer compras, porque se você usar o meu link, você ganha 5% de desconto e eu também ganho 5%, tá? Então você pode entrar lá. Danilo! Gente, ele tá aqui! Beijo, Danilo!
Eu sou fã do Danilo, gente. Quem não é fã deste cara que ensina tanta coisa boa para nós, um campeão aqui da nossa comunidade. Eu sou super sua fã, viu, Danilo? Bom, Uda, espero ter respondido a sua pergunta. Alice Arimoto, esse vinho é doce ou seco? Como é o nome dele? Não deu para ler. Alice, esse vinho, ele é médio, ele não é nem doce, deixa eu colocar aqui, ele não é nem doce nem seco. Eu sempre compro porque essa garrafinha é pequenininha e eu uso muito para fazer tempero nos meus molhos, né? Para usar como tempero. De vez em quando eu tomo também. E esse vinho aqui, ele é gostoso, ele é um vinho encorpado e tem bastante polifenol. Deixa eu ver quem é o fabricante. O distribuidor é Sapporo Biro. O teor de álcool é de 10%. Vou colocar mais perto aqui para você poder ver. Eu não me importo com a marca não, viu? Se tiver escrito que tem bastante polifenol, eu compro. Pronto, acho que eu espero ter respondido essa pergunta. Próxima pergunta. Tommy, você está falando... eu falei que o Kimchi é tão bom quanto o kefir, tá? Eu não estou falando que é melhor, não. É tão bom quanto o kefir. Espero ter respondido essa pergunta. Sheila, oiê! Sheila, boa pergunta. Quem tem pressão alta pode comer kimchi? Olha, eu recomendo você olhar o rótulo, viu? Como eu olho o rótulo de tudo. Por exemplo, eu mostrei aqui para você, que para vocês, né, para cada um de vocês, quando tem esse daqui, ó, esse kanji aqui, que significa que tem pouco sal. Então, quando eu vou fazer compra de produtos alimentícios, a primeira coisa que eu olho é se tem pouco sal, tá certo? Então, quando você for comprar kimchi, também você procure ver se ele tem bastante ou se ele tem pouco sal. Esse kimchi aqui, essa marca eu nunca tinha comprado, porque normalmente eu compro num pote bem grandão de uma marca lá, mas essa marca não estava disponível. Eu acabei comprando essa marca aqui. Enquanto eu estou mostrando aqui para você, eu estou dando uma olhada para ver a quantidade de sal que tem aqui. Tá escrito que tem sal, mas não tá escrita a quantidade. Porque para quem tem pressão alta, você pode comer pimenta, por exemplo, mas não pode comer. Tem que usar o sal em quantidade muito moderada, né? Olha, infelizmente aqui não tem nenhuma indicação. Ah, tem sim, achei. Aqui está escrito que para cada 100 gramas tem cerca de 2,8 de sal. Será que você vai conseguir enxergar? Deixa eu ver aqui. É bem aqui. Né? Tá escrito Shio 2,8. Confesso que dessa vez eu peguei o produto e nem verifiquei se tinha bastante sal ou não. Mas ainda bem que para cada 100 gramas, e eu não consumo 100 gramas, eu consumo mais ou menos uma colher de sopa a 2 no máximo. Então, se tem 2,8 gramas, 2,8 vezes 3, então eu consumo 0,6, 0,7 grama de sal. Ainda bem que não é muita coisa. Espero ter respondido sua pergunta. Uda. Ah, tá, já respondi a da Uda. Tânia, boa noite, tudo bem? A Tânia tá mandando um beijo para todos do portal. Que bacana, ela tá falando do Brasil. Então, bom dia para você, viu, Tânia? Obrigada pela sua participação.
A Luciana também é do Brasil, fala do Espírito Santo. Um beijo para você. 9 horas da manhã, beijo. A Silvia está perguntando: oi, Silvia, boa noite, tudo bom com você? Se esse chá é bom para quem tem pré-diabetes. Exatamente, esse chá que eu mostrei é para quem é pré-diabético ou diabético. Ou então, é para evitar o pico de insulina, né? Porque ele tem fibras que vão ajudar a absorver a taxa de glicemia, a taxa de açúcar. Eduardo Akira, boa noite. Olha, quem quer saber de imóveis, fala com o Eduardo. O Eduardo... Gente, esse Eduardo eu tenho que tirar o chapéu para ele. Vocês sabem que ele fez um teste que é super difícil para poder se habilitar como corretor imobiliário, né? E ele passou, gente. Isso é maravilhoso, incrível. Parabéns, Eduardo. Então, não é só essa marca não, viu, gente? Tem uma porção de marcas aí eu comprei assim só por comprar, mas tem uma porção de marcas disponíveis nas prateleiras dos combines. O que é que você tem que olhar no caso do pré-diabético? É esse candi aqui. Shibou e Toshitsu. Aqui, ó. Que é a glicemia. Tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Isso aqui, ó, que é a glicemia. E aqui é o Shibou. Porque tá escrito aqui que ele promete absorver a gordura do organismo. Tomara que seja verdade, né? Só testando para saber, viu? Se bem que como eu falei para você, os laboratórios tiveram que apresentar relatórios com efeitos comprovados em seres humanos. Chá verde do Super é confiável? Sim. Eu sempre procuro olhar procedência e o chá, eu sempre procuro, desculpa, deu uma engasgada aqui, procuro comprar aquilo que não seja produzido com fertilizantes, todo mundo tem que usar, né? Mas que seja orgânico. Então, eu sempre procuro saber e ler o kanji Yuki, né? Yuki Saibai. Alguém me ajudou aqui quando eu não estava tentando encontrar a palavra polvilho. Obrigada, viu? É isso mesmo, polvilho. Obrigada. Não sei quem foi que me ajudou, mas agradeço de montão. A Nath, que é a fisioterapeuta, está dizendo que chá de folha de amora é ótimo para controlar a hipertensão. Ai, Nath, obrigada, viu? Você sabe que essas folhas de amora podem ser encontradas em quitandas ou supermercados japoneses. E, se eu não me engano, o Big aqui do portal toma também. E são realmente excelentes, né? Inclusive para o colesterol. Obrigada, Nath. A Kemi também está sugerindo aqui suco de tomate morno em jejum com uma colherzinha de azeite. Isso aqui deve ser bom, hein? Obrigada, Kemi. Olha, o Danilo está lutando domingo agora, gente. Vamos torcer pelo Danilo Zanolini. Ele tem uma história magnífica. Eu sempre falo para ele que ele tem que fazer palestras para nós. Aliás, por falar em palestras, estão vindo os palestrantes aí do Brasil, né? E por que eu estou falando que o Danilo tem que fazer palestras para nós? O Danilo é da nossa... Ele nasceu na comunidade, ele veio lá do Brasil, ele tem uma história maravilhosa, começou a lutar aqui no Japão, treinar no Japão, começou a competir aqui. Eu acompanhei o começo da trajetória dele, uma força de vontade, sabe? A esposa sempre do lado dele, a família do lado dele, a mãe dele, né? Então,
E, gente, quem tem que dar palestra é um cara como o Danilo Zanolini. Ele tem tanta história de superação, de foco, de empreendedor, sabe, lições de empreendedorismo. E porque, lógico que eu acho bacana a gente assistir palestra de quem vem de fora, porque sempre agrega muita informação, muitos valores para nós. Mas acho que a gente tem que prestigiar quem é da comunidade também, né? Danilo, dá palestras aí para nós. Eu não sei se você ainda está aí, mas pensa nesse assunto, viu, Danilo? Porque você tem tanta coisa boa para compartilhar conosco, tanta coisa maravilhosa. Então, continuando aqui, Isabel está falando que já está aqui há 13 anos, tenta emagrecer, mas não consegue. Isabel, eu não sou especialista no assunto não, tá? Só vou reproduzir o que eu ouvi lá na palestra do Dr. Juliano. Tinha várias pessoas lá que emagreceram, uma emagreceu 9, a outra emagreceu 13, tinha gente que perdeu 26 quilos só de cortar o glúten. Aí, no dia que eu estava lá, na palestra, o Dr. Juliano entrevistou duas pessoas, a mãe e a filha. As duas fazem dieta. E daí ele perguntou o que elas comem, etc e tal. E à noite, só na base das folhinhas de alface, verdura, legumes e carnes, né? Porque precisa comer proteína, claro. Então, daí elas falando que já estão nessa dieta faz um tempão e não conseguem emagrecer. Aí ele fez uma pergunta. E o teu café da manhã? As duas tomavam café com leite e comiam pão. Sabe? Então, e lógico, né? E à tarde também elas faziam um lanchezinho lá, comiam um bolo, essas coisas todas. Então, só de cortar o glúten você vai ver que você vai emagrecer. Agora, a minha próxima live vai ser como a gente mudar de hábito ou criar um novo hábito. Porque eu estou falando em alimentos com vocês, gente. Eu também tive que fazer uma série de mudanças e eu também tive que implementar novos hábitos na minha vida. Então, eu vou dividir, na verdade, com você o que eu aprendi de mudança de hábito. Eu tinha uma porção de hábitos ruins, eu ainda tenho alguns que eu ainda quero mudar. E como é que eu fiz isso aqui, ó? 3, 2, 1, muda, já. Sabe? E quando a gente se propõe a fazer esse tipo de mudança, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue. Então, se você puder acompanhar a próxima live, eu vou dar dicas sobre isso. Elimina o glúten da sua vida, reveja teu comportamento em relação a sono, né? Se você tem uma boa noite de sono, se você pratica algum exercício físico, que eu acho fundamental, vai para academia, vai caminhar, vai correr, vai nadar, andar de bicicleta, tomar sol, né? Eu vou falar um pouco sobre mindset, que também é uma coisa super importante. Oi, Kathleen, boa noite, tudo bom com você? Então, Isabel, eu acho que você pode repensar no teu modelo de alimentação, porque deve ser muito, da mesma forma que eu tenho dificuldade para engordar, eu imagino o quanto deva ser difícil para quem queira emagrecer. A Himawari. Eu também como chocolate 72%, pois tem polifenóis, isso mesmo. O chocolate, né, quanto mais integral, né, ele for, melhor para a saúde, viu? Kefir emagrece? Não sei. Porque eu quase não uso laticínios, né? Então, eu não sou uma pessoa mais apropriada para falar dos produtos laticínios. De vez em quando, eu consumo iogurte, sim. Mas depois você pode até entrar lá no meu blog, você pode selecionar iogurte lá para fazer uma busca, e você vai ver como é que eu consumo iogurte. Eu consumo muito pouco produtos derivados do leite, então eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre kefir. Desculpa, viu? Drica, quem tem pressão alta é bom usar o sal do Himalaia? Com certeza. O sal do Himalaia é muito rico em sais minerais, né, que são benéficos para a saúde. E procura lá o vídeo do Dr. Laí Ribeiro falando sobre os benefícios do sal do Himalaia, inclusive para quem tem pressão alta. Espero ter respondido essa pergunta, Drica. Daniel Takimoto. Poderia fazer mais os programas sobre produtos para diabéticos? Obrigado.
Claro, vamos falar nas próximas lives, sim. Até porque quando eu não sou diabética não, mas eu percebi que eu estava entrando numa fase de pré-diabetes. Por quê? Eu não deixei de comer carboidrato, como eu falei para você. Então, eu consumo arroz integral e de vez em quando eu como pão feito de arroz. Aí o que acontece? Eu estava reparando que depois que eu almoçava, na verdade eu não almoço, né? Eu só como uma refeição lá no final da tarde. Então, no meu almoço e jantar, eu reparava que me dava um sono. Aí eu fui dar uma pesquisadinha e vi que isso é uma situação de quem é pré-diabético. Aí o que eu fiz? Eu diminuí minha ingestão de carboidratos. Então, para quem é diabético, a primeira coisa a fazer é diminuir a ingestão de carboidrato, né? Ou para quem é pré-diabético. E substituir, ou pelo menos comer carboidrato que tenha, que glique menos, né? Que tenha baixo índice de glicemia. Mas a gente vai falar disso sim, porque como eu fiz mudança da minha alimentação, eu também acabei introduzindo várias coisas que ajudam a gente a prevenir o diabetes. A Kazuya está perguntando aqui, esse chá pode ser tomado todos os dias? Sim, se é esse chá, eu não sei qual dos chás que você falou. Se você está se referindo a esse chá que eu mostrei agora há pouco, que você encontra no Combine, ou se são as linhas de chá verde, ou esse Genmai que eu mostrei, que eu adoro o Genmai, que chá verde tem umas pipoquinhas de arroz, né? Eu adoro isso, adoro o aroma disso, né? Chá pode ser tomado todos os dias, sim, só que ele tem cafeína, né? Então, você procura evitar de tomar se você tem problema de insônia. Eu não tenho problema, né? Eu posso tomar café à noite que não vai me tirar o sono. Mas se você tem algum problema, não convém tomar, tá bom? Elaine, minha mãe tem artrose. Eu li que chá verde é bom. Você me indica algum? Elaine, se você mora no Japão, até esses chás verdes que são vendidos em Combine ou em supermercado, eu não estou falando desses de garrafinha não, tá, gente? Eu estou falando daquele chá que vem em pacotinho ou que você tem que colocar para fazer a infusão, para que a folha se abra, né? Esses chás são maravilhosos. Eu uso bastante. Pode comprar sim, viu? Mas se ela tem artrose, ela tem que evitar inflamação. Seria bom ela tomar cloreto de magnésio, se ela não tiver pressão alta, né? Ela pode tomar um pouco de cloreto de magnésio na água. E fora isso, gente, tem uma coisa maravilhosa que, né, para tirar a inflamação dela, que é a cúrcuma. Eu vou falar sobre a cúrcuma também, uma live dessas. Porque é um dos alimentos anti-inflamatórios. A Kemi está complementando a informação da Nathalie. Isso que é bacana, a participação de todo mundo. Vai mandando um joinha para essas pessoas que estão participando. Por favor, gente. Olha só que bacana. A Kemi está dizendo que chá de folha de amora também é boa para diabético. Ela toma todos os dias. É isso mesmo, viu? Obrigada pela sua participação. Eriquinha Tanaka. Vai ser muito legal, porque eu também estou mudando e não é fácil. Já está esperando a próxima live. Ela deve estar falando dos hábitos, gente. Eu vou contar para você quantos dias a gente leva para fazer uma mudança de hábito, dependendo do hábito, como é que a gente vai fazer esse mindset para fazer a mudança de hábito, porque dá certo. Eu fiz comigo, algumas amigas fizeram e deu certo para todo mundo. Clara, eu parei de comer pão, como ovos no café, com mingau de aveia. Às vezes faço pão no micro-ondas ou pão de queijo de frigideira. Isso mesmo, Clara. Parabéns aí para você, viu? Você só tem que tomar cuidado com um detalhe. A aveia normalmente contém glúten. Porque ela normalmente... Você tem que ver se a aveia... no pacote tem que vir inscrito.
se ela é empacotada no mesmo ambiente da farinha. Se ela for empacotada no mesmo ambiente da farinha, dos farináceos brancos, ela contém glúten, tá bom? Então só fica essa dica, mas você está de parabéns. Suelen. Ah, Suelen, se for esse chá aqui, ó, o chá que não tem cafeína, você pode escolher chá que não tenha cafeína. Que é o chá, o Oolong chá, por exemplo. Você pode tomar, tá bom? Miriam Alicia, muitas graças por suas recomendações. Gracias, Miriam, por ouvir nosotros hablando em português. Em português. Gracias. Ah, deixa eu pegar aqui para quem gosta de... quem quer tomar chá e não quer consumir cafeína, você me dá licença só um minutinho do vídeo. Enquanto isso, eu vou deixar aqui uns produtos para você. Não, eu vou dar uma saidinha do vídeo. Só um minutinho, por favor. Você me desculpe por isso, mas eu vou lá buscar um chá, né? Eu devia ter trazido aqui. Eu vou lá buscar um chá que não tem cafeína para mostrar para você. Prontinho, desculpa a demora. Olha aqui, 2 tipos de chás que eu compro também lá no iHerb e que eles não contêm cafeína. Nenhum dos dois. Um é para dar suporte para o sistema imunológico e o outro eu tomo à noite antes de dormir, mas não é sempre não. Tomo de vez em quando, porque ele é muito saboroso. Esses chás da linha Yogi, a maioria deles não tem cafeína e eles são todos preparados com produtos orgânicos. Então são de extrema confiança, é uma das marcas mais recomendadas da Índia. São maravilhosos, viu? Então fica a dica aí para você. Tem uma linha bastante grande, deve ter mais de 100 tipos de chás. Tem para tudo que é. Tem até para depressão lá. Fica a dica. Mais alguma pergunta? Sueli, deixa eu te falar uma coisa. Se você não for celíaca e você não tá te fazendo mal, tudo bem, pode continuar comendo, tá? É só para quem é celíaco. Oi, Ângela, boa noite, tudo bem? É só para quem é celíaco que eu fiz essa observação, porque às vezes o celíaco pode achar que a aveia tá livre de glúten, mas se ela for ensacada no mesmo local onde é ensacada ou envasada, né, a farinha branca, não vai fazer bem, não. Normalmente está escrito no verso da embalagem, viu? Tanto nos produtos americanos, eu de vez em quando compro aveia lá no Donk. Eu como aveia só no inverno, no verão eu não como não. Mas daí tá escrito no verso da embalagem. Qual seria o melhor alimento ou chá para perder peso? Ai, Priscila. Ai, eu acho que para perder peso tem uma gama de produtos aí. Não vai ser um chazinho que vai te ajudar a perder peso, não. Primeiro, na minha opinião, é o mindset, sabe? É o tal do você querer. Segundo lugar, fazer mudança de hábito e levar isso a sério, sabe? Persistir no foco. Terceiro lugar, né? Por que tem que fazer mudança de hábito? Você tem que escolher os alimentos corretos. É muito simples, é você eliminar. Eliminar é difícil, mas você diminuir ao máximo carboidrato e açúcares, né? Daí você vai me falar, carboidrato todos, então não vou poder comer um bolo? Pode, vai comer um pedacinho. Não posso mais comer arroz com feijão? Pode, uma colher de cada, né? Mas daí você tem que se disciplinar. Então tá aí uma palavra-chave, disciplina. Então eu acho que o processo de emagrecimento
pelo que eu tenho visto aí de amigas minhas, é tudo aqui. Começa tudo aqui na nossa mente. Então você tem que estabelecer, criar um mindset da pessoa magra, né? Que é o que os especialistas falam. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre como fazer dieta de emagrecimento, porque eu perco peso muito rapidinho. Mas tem vários fatores que a gente sabe. Por exemplo, você deve comer alimentos diuréticos, né? O que são alimentos diuréticos? Por exemplo, café é diurético, café sem açúcar e sem leite, bem lembrado, só o café. Chá verde é diurético, melancia é diurética, melão é diurético, pepino é diurético, né? Então, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar uma porção de alimentos diuréticos. E cortar... Oi, Karine, boa noite, tudo bom? E cortar o carboidrato, gente, todo mundo tem uma dificuldade danada de cortar o carboidrato e cortar o açúcar. Vou dar uma dica aqui. É difícil cortar o açúcar? Porque eu sou fumante. É difícil confessar isso na tua frente, mas eu sou fumante. O cigarro e o açúcar, eles são viciantes. O açúcar é tão viciante, e a farinha é tão viciante quanto a cocaína. Então eu sei da dificuldade de deixar o açúcar. Eu consegui deixar o açúcar. Mas o que eu fiz? Eu vou falar sobre os hábitos, né? Mas eu já vou dar uma dica aqui para você. Eu substituí o açúcar branco, que eu usava só no meu café e em pequena quantidade, pelo açúcar de coco, por exemplo. Na verdade é o açúcar da flor de coco, né? Que eu compro em loja de produto tailandês. Ou eu compro nos Estados Unidos. Ou eu compro também em loja em Halal Food. Então, além disso, você pode comprar uma rapadura de Okinawa, por exemplo, né? Porque é um açúcar integral, é feito... Então é melhor do que comer o açúcar refinado. E vai cortando aos poucos. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que ela perdeu 7 quilos em 2 meses. E perdeu a barriga, gente. Sabe por quê? Simplesmente por ela cortar o açúcar do café. O açúcar e o leite. Porque você está pensando que aquele leitezinho que tem uma cara de inocente, que é servido para você, que você pode comprar no Combine ou no supermercado, ou que você usa quando você vai numa cafeteria, num coffee shop, você está pensando que aquele trocinho pequenininho, que tem uma cara de inocente, é inocente? Não é não, viu? Ele é um grande vilão. Aquilo é gordura pura. E é uma gordura má, né? Não é uma gordura do bem como o óleo de coco. Então, o fato de você cortar aquele leitezinho e o açúcar do café, por exemplo, ou o açúcar do bolo, gente, você vai emagrecer, eu tenho certeza. Essa minha conhecida emagreceu 7 quilos em 2 meses. Ela perdeu a barriga. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Agora, como é que ela fez isso? É uma questão de atitude mental, não é verdade? Porque ninguém consegue, assim, se não tiver muita determinação, largar o açúcar de uma hora para outra. Ainda mais ela que tomava café, açúcar com café, não era café com açúcar. Tá certo? Então, tem 2 formas. Ou vai diminuindo lentamente, ou você substitui, como eu fiz no meu caso aqui, né? Não comia doce, mas eu colocava açúcar no café. Então, a gente pode substituir. E, de vez em quando eu estou cansada, eu confesso que eu tenho vontade de comer alguma coisa com açúcar, né? Daí eu boto um açúcar de coco no meu café. Ou então um açúcar integral. Não sei nem se pode chamar de integral, mas é um açúcar que não é refinado, que eu compro, que é de Okinawa. Já tem algum tempo que eu consumo esse açúcar. Tá certo? Bom, vamos lá. O que mais eu tenho aqui de pergunta? Mônica Kikugawa está me perguntando do shoyu sem glúten. Mônica, eu não sei se shoyu tem glúten, tá? O shoyu ele é feito basicamente de
de soja fermentada, né? Mas ele tem um teor de sal muito grande. E eu procuro comprar o shoyu feito de soja orgânica e soja não transgênica, né? Ou seja, que não é modificada geneticamente. Então, é aquele candy que eu mostrei no começo da live, do Yuki, né? E também do Idenshi Kaetenai, né? Que não é modificado geneticamente. Tá certo? Espero ter respondido sua pergunta, viu? Ok, gente, tem mais alguma pergunta para me fazer? Se não tiver nenhuma pergunta, já vou encerrando a live e vou deixar aqui avisado que então a nossa próxima live vai ser sobre como fazer mudança de hábito e vamos trabalhar com mindset. Que eu acho que depois que eu aprendi a trabalhar um pouquinho mais com mindset, eu ainda tenho muito que trabalhar, mas depois que eu aprendi a trabalhar, gente, a gente consegue coisas maravilhosas. Então, se você está a fim de fazer dieta para perder uns quilinhos, se você está a fim de tirar essa barriga, se você não consegue implementar os exercícios na sua vida, se você não consegue cortar o açúcar, se você não consegue cortar o glúten, se você tem dificuldade para estabelecer um horário para estudar, se você não consegue controlar a sua agenda, né? Enfim, a gente tem tantos hábitos aí que a gente quer mudar. Venha para a próxima live, que a gente vai conversar muito sobre isso. Quero te ouvir, quero ouvir, sabe, opiniões de outras pessoas, porque isso que ajuda, isso que é bacana, tá certo? Então, vamos lá. Acho que não tem mais nenhuma pergunta mesmo, pelo menos o nosso amigo Big não me mandou mais nenhuma pergunta. A Alessandra tá aqui. Você recomenda stevia? Sim, recomendo. Para quem não quer deixar de comer, né? Deixar de comer açúcar, eu acho que é bacana. A Lenita faz a dieta low carb. Que bacana, parabéns. Uda, obrigada. Beijo pra você, viu, Uda? Você tá sempre aqui com a gente, né? Olha, eu admiro quem conseguiu aí entrar nessa de dieta low carb, né? Quem conseguiu deixar de comer glúten. Parabéns para vocês que conseguiram fazer isso. E eu achei muito mais bacana ainda você escrever aqui nos comentários para que todo mundo que está aqui com a gente hoje possa ver. Então, querer é poder e palavra tem poder, gente. Então vamos, né? Na próxima live, quarta-feira, 8h30, você tem um encontro marcado aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Tá certo? Então, até a quarta-feira da semana que vem. Super gratidão por você ter estado aqui comigo e com todas essas pessoas aqui juntas, de uma forma bem participativa. Agradeço pelas suas opiniões, pelas suas participações, pelas perguntas, que é com elas que a gente aprende muito. E até a próxima live. Um beijo no seu coração. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.